Olá, olá, olá! Opa, estão me vendo? E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Ótima noite para vocês, como vocês estão? Vamos entrando aqui na nossa live de hoje. Hoje estamos aqui para falar de um assunto importante que é evangelismo. É um assunto muito, não só importante, né, como eu falei, mas realmente atrela a muitas coisas na nossa vida. A gente tem que se esvaziar, buscar amar ao próximo, ter empatia pelo outro, querer servir o outro, né? Tem uma junção de sentimentos e decisões pessoais para a gente de fato evangelizar. E é por isso que o evangelismo ele é tão importante e ele precisa ser falado e relembrado o tempo inteiro na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas igrejas, porque quando a gente tem uma vida de evangelismo ativa, isso significa que tem muitas outras coisas sendo trabalhadas por Deus no nosso coração. Então é um assunto realmente muito relevante e eu quero te encorajar aqui hoje a se preparar para a gente aqui entrar nesse assunto e mergulhar um pouquinho. Eu acho que a gente aqui só vai falar aqui a pontinha do iceberg, tem muita coisa que dá para falar sobre evangelismo, mas eu espero que o que a gente for trazer aqui possa te encorajar na sua fé, te ajudar na sua caminhada com Deus. De fato, né, a gente está aqui para buscar entender como que a gente pode integrar o evangelho na nossa vida diária. E aqui é importante, né, na live de hoje, nós vamos nos degladiar, vamos aqui pensar um pouquinho sobre o que significa o evangelho em si. O evangelho, ele pode ter tantas definições e eu quero, né, te ajudar a pensar o que é o evangelho para você. Coloca aqui nos comentários, já vai deixando aqui. E enquanto vocês estão chegando, enquanto vocês estão colocando aí no comentário o que é o evangelho para você, eu preciso dizer para vocês que essa live ela não está sendo ao vivo. Pois é, gente, sinto muito. Eu gravei essa live há 2 horas atrás. Por quê? Porque nas últimas duas semanas, das últimas 2 lives que eu fiz, a live caiu. Meu computador tá dando algum pau, ainda estou tentando mexer nele direitinho e ver as configurações, mas ele não está conseguindo sustentar uma live ainda. As primeiras lives correu tudo normal, tudo bem, mas as últimas 2 ele teve uma queda. E aí eu não queria que isso acontecesse de novo, então eu estou testando aqui, gravando como se estivesse ao vivo, né? Estarei interagindo no chat aí nesse momento, né? Vou estar aqui atento, se você quiser comentar alguma coisa eu vou responder você, né? Não se preocupe, a interação vai acontecer de alguma maneira, mas eu queria testar aqui para ver se o meu computador ele aguenta fazer essa gravação e agora está aqui essa live, né, sendo colocada como uma live estreia, né, no formato de estreia. Enfim, espero que vocês gostem, vamos vendo aqui como é que vai ser. Eu já estou trabalhando para melhorar aqui o PC, para que a live volte ao ser ao vivo. Espero que na semana que vem já esteja tudo bem, mas eu queria aqui de fato aproveitar que a gente ainda está com pouca interação ali no chat, né, eu acho que dá pra gente, eu interagindo ali, escrevendo com vocês, dialogando, e eu espero que dê tudo certo. Vamos lá então, por favor, né? Não é por isso que você vai deixar de estar junto comigo aqui. Coloque nos comentários o que é o evangelho para você, mesmo que você não esteja assistindo essa live ou essa estreia aqui ao vivo, né? Eu te encorajo, por favor, faça isso, coloque. Eu vou olhar os comentários, eu vou responder, quero interagir com vocês. Enfim, vamos que vamos, vai ser maravilhoso, beleza, meus queridos? Olha, na live de hoje, como eu falei, a gente vai estar falando sobre evangelismo. É um assunto que para mim, eu particularmente gosto bastante. Eu não acho que é o meu dom, a gente vai falar sobre o dom do evangelismo ao longo da live, mas eu não acho que é o meu dom, mas eu gosto muito de evangelizar. Já trabalhei, né, por 10 anos, quase 10 anos, sendo líder de movimento universitário. De fato, eu iniciei ali junto com outros irmãos da minha igreja, um movimento universitário ali na UFBA, lá na Bahia, em Salvador. Depois vim para Brasília para iniciar aqui também um projeto missionário na UNB, com um programa de treinamento também. Então eu trabalhei por muitos anos, né, dentro desse ambiente da universidade e ministérios universitários, né, seja de qual igreja for, é por natureza um ministério evangelístico. É um ministério que se renova o tempo todo, a cada 4 anos, 5 anos, as pessoas são completamente diferentes. Então é legal
ter sim uma ação de evangelismo muito grande. Além disso, eu já fiz várias viagens, tanto viagens missionárias quanto viagens de treinamento para a missão. Já fui para a Ásia, já fui para os Estados Unidos, já fiz várias viagens aqui dentro do Brasil também. Então é um assunto do qual eu gosto de estudar, de ver, de tentar, de certa maneira, né, até ver formas diferentes de praticar o evangelismo. E eu quero trazer aqui para vocês algumas dessas informações. Vamos aqui para os nossos slides? Para a gente começar, não, né? Já começamos, mas para a gente continuar. Hoje nós vamos falar sobre o evangelismo na atualidade e sua relação com o evangelho. E aqui logo de cara eu já quero dizer para vocês que eu vou querer problematizar algumas coisas. Tem algumas coisas que a gente hoje trata como evangelismo que eu não sei se são de fato se é de fato uma forma de evangelismo, né? Uma maneira de evangelizar alguém. E eu vou explicar um pouquinho do porquê que eu estou falando isso. Mas eu quero problematizar a maneira como hoje nós cristãos evangelizamos. E se de fato a gente pode considerar que isso é um evangelismo. Tá ficando confuso, talvez para você, talvez você esteja me entendendo, talvez não. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, mas eu vou problematizar aqui algumas coisas, tá bom? Primeiramente, vamos para as notícias, né? Nas nossas lives, a gente tem esse costume de mostrar as notícias que estão acontecendo na semana, o que está rolando no mundo, e aí eu trago o evangelho, né? Tento trazer ali questões que a gente pode aprender, questões bíblicas que a gente pode aprender das notícias. Hoje a live está um pouquinho diferente, a gente não vai navegar pelas notícias dessa semana, mas eu trouxe algumas notícias, né? Não é por isso que a gente não vai deixar de falar de novidades. Por exemplo, né? 2 semanas atrás, mais de 5.000 pessoas se reuniram num evangelismo lá em Barcelona. E isso é interessante da gente pensar, né? Porque por muitos anos a Europa como um todo era a grande força motriz do movimento da cristandade, né? Do movimento cristão, né? De fato, foi a partir da Europa que muitos missionários saíram para as Américas e outros lugares do mundo. Então, de fato, a Europa ela tem um papel importante quando a gente pensa historicamente o avanço do evangelho no mundo. Porém, né, todavia, entretanto, hoje a Europa realmente já se considera como na era pós-cristã, né? Muitas coisas mudaram, muitas pessoas ali não mais acreditam em Deus e hoje é considerado o polo mais difícil para se evangelizar pessoas. Então, eu achei muito interessante essa notícia, né, ao ver que 5.000 pessoas se reúnem lá em Barcelona, né, na Europa, para falar do Evangelho, para falar de Jesus, né, para evangelizar as pessoas, que é de fato um local muito difícil. Eu quase fui para Portugal para iniciar uma igreja lá. Eu fui convidado uma época para tentar, de certa maneira, né, participar de um time missionário que iria para Portugal. Acabou não dando certo, decidi ficar aqui pelo Brasil mesmo. Na verdade, foi um chamado de Deus para continuar aqui no meu país. Mas, de fato, a Europa é um país, é um continente difícil hoje de se evangelizar. Hoje, né, o continente que mais tem se crescido o cristianismo é na Ásia. Né? Na Ásia, seguido pela África. Né? Então, são continentes ali que o cristianismo tem crescido bastante. Isso é interessante da gente estar sabendo. Outra coisa também, né, não só coisas têm acontecido, como The Change, por exemplo, né? Tem chamado pessoas para evangelizar nas ruas de Lisboa, né? E já tem feito um movimento parecido com esse que foi em Barcelona. Não sei se foi a mesma organização que fez, mas eles querem, né? Tem várias igrejas se unindo para esse avivamento espiritual ali na Europa, no mundo como um todo, né? E de fato isso tem sido um chamamento grande para muitos cristãos de diferentes denominações para estarem ali sonhando novamente pelo evangelho. Por quê? Porque ao mesmo tempo, e aqui deixa eu voltar a tela para mim, ao mesmo tempo que a igreja tem buscado ali, tem crescido no mundo ao longo dos anos, dos séculos, né? Por outro lado, hoje nós vemos, na verdade, uma diminuição das missões no mundo. Cada vez tem menos missionários dispostos a ir a outros povos, a falar outras línguas, a viajarem por um tempo determinado para espalhar ali a palavra de Deus
para as regiões. Isso é um dado muito gritante. Em todos os lugares do mundo a gente vê isso, uma queda dos movimentos missionários, né, como se tinha antes, especialmente nas décadas anteriores. Então isso é um dado muito preocupante, porque a igreja como um todo, né, a cristandade como um todo, muitas denominações não têm crescido tanto assim no mundo, muitas igrejas têm fechado suas portas, como na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente vê esse efeito acontecendo também, e além disso tudo temos menos missionários. Então é como se hoje, né, a cristandade, né, ela está menos, entre aspas, missional. E isso é um perigo muito grande. Tem uma pesquisa, né, do Instituto Barna, que é um instituto super confiável, eu gosto bastante deles, e eles fizeram uma pesquisa analisando e estudando por que os jovens têm saído da igreja. Os jovens aí, os millennials, né, essa galera aí da faixa dos 25 para cima, até os 40 mais ou menos, eles falam um pouquinho também dessa geração ainda mais nova, né, dos 18 aos 25, mas foi um estudo grande. Eles estudaram não só os Estados Unidos, mas estudaram o Brasil, se eu não me engano, a Colômbia, né, 2 países aqui na América do Sul, e foram estudando vários países com milhares de pessoas entrevistadas, de fato, para tentar entender ali o porquê que os jovens têm saído. E uma das coisas interessantes que eu vi nesse estudo que eles fizeram, se você quiser, bota aqui nos comentários que, se você quiser, eu posso até passar para vocês aí com mais detalhes esse estudo, né? Posso analisando com vocês coisa a coisa. Mas ó que interessante, né? Pesquisa, essa pesquisa que eu estou falando, e aqui é uma notícia falando dessa mesma pesquisa que fala: a pesquisa constata que quase metade dos jovens cristãos acredita ser errado evangelizar. Isso é uma coisa muito comum nessa minha geração, na nossa geração, né? Se você me acompanha, provavelmente você tem uma idade parecida com a minha, né? Aqui na faixa dos 30, porque pela pesquisa, 47% das pessoas diz que de fato tem capacidade para falar da sua fé, conseguem defender ali as verdades de Cristo e conseguem dialogar com pessoas sobre a sua fé, 47%. No entanto, e é até um dado até meio contraditório, no entanto, mais de 50% afirma não ser muito legal ou interessante falar da sua fé publicamente. Muitas pessoas hoje em dia, né, acho que talvez pelo medo de ofender, talvez pelo medo de ser prejudicado por falar de Deus, talvez enfim, tem uma série de questões, né, que é envolvido, mas muitas pessoas elas disseram: olha, por mais que eu saiba, eu não acho legal falar sobre isso, ou deixar publicamente a minha opinião sobre o evangelho, sobre o que eu acredito. E isso é uma coisa que a gente vê acontecendo, e isso é um perigo muito grande para nós, porque para o avanço, né, da igreja como um todo, porque nós vemos cada vez mais menos missionários, cada vez mais igrejas diminuindo ou fechando, cada vez mais outras religiões, outras questões se levantando, né, e crescendo, e também cada vez mais menos cristãos dispostos a falar da sua fé. Essa conta, ela não bate, ela não fecha. E isso é uma coisa difícil da gente, enfim, a gente que é cristão, né, é difícil da gente olhar isso com bons olhos, pensando mesmo no futuro, do avanço do evangelho, do reino de Deus na terra. Agora eu quero fazer aqui um parênteses. Talvez você está me ouvindo e talvez você seja de outra religião, talvez você seja ateu, talvez você seja agnóstico. Eu quero deixar claro aqui que eu estou falando aqui mais para cristãos dentro de uma cosmovisão, de um pensamento que eu acredito que os cristãos, a gente já tem uma certa união de pensamento. Porém, todavia, entretanto, eu quero só fazer esse parênteses aqui para você, que talvez, né, tenha uma outra fé ou coisa nesse sentido. É importante a gente entender, né, que o fato de sermos cristãos, o fato da gente ter essa fé, de acreditar em Deus como nosso grande Senhor e Salvador e único Deus, não nos faz melhor nem pior do que nenhuma pessoa. Não nos faz também com que a nossa fé e a maneira que a gente professa a nossa fé seja tão mais espiritual do que outras religiões, do que outras pessoas fazem. Eu acho que o que Deus ele pede de nós é a sinceridade do nosso coração. E muitas vezes a gente vai vivendo uma vida cristã sem estar entendendo de fato o que é viver isso. Sem conseguir, né? Assim, de certa maneira a gente vive uma vida de hipocrisia.
pregando, falando algumas coisas, porém vivendo outras, e isso é pior, né? Seria melhor que a gente fosse frio ou fosse quente, mas morno, né? Vivendo uma aparência de cristão não é legal, e isso acontece com muitos de nós. Isso é muito frequente, né, também, e não é porque uma pessoa tem uma outra religião ou não tem religião alguma que ela está muito, né, melhor ou pior do que todos nós. Tem muitas religiões que eu admiro de verdade. Eu queria, por exemplo, ter a dedicação que um budista tem. Um budista é uma pessoa que se sacrifica tanto para alcançar ali o nirvana, para entender, se autoconhecer ali. Eles vão para monastérios e se colocam em situações realmente de isolamento social e tudo em busca dessa busca espiritual que eles carregam, né? Eu acredito que isso é de uma dedicação tremenda, que né, realmente eu não me vejo às vezes me dedicando tanto no meu relacionamento com Deus, na minha leitura na Bíblia, na minha oração, como outras pessoas de outras religiões. Então eu acho que é importante a gente não, de certa maneira, né, da gente não apontar dedo, julgar ou dizer que é errado ou que é certo. Eu acho que primeiro a gente tem que olhar para nós mesmos, olhar, né, para a nossa vida, ver o quanto nós estamos de fato vivendo o Evangelho de Deus, o Evangelho que Cristo nos ensina a viver. E aí, a partir disso, nós podemos criar pontes para mostrar para as pessoas aquilo que a gente acredita. Aí agora, falando para os cristãos, né? O porquê que a gente acredita que Deus é sim o caminho, a verdade e a vida. O porquê que a gente acredita que Jesus Cristo, dentre tudo o que eu já estudei de várias religiões, o porquê que eu acredito que Jesus é de fato o Filho de Deus, e tudo o que ele diz não é porque ele é louco, não é porque ele é um enganador, não é porque ele está ali fingindo ser algo que ele não é, mas é porque de fato ele é o Filho de Deus e tudo que ele falou é verdade. E isso tem provas científicas, filosóficas, sociológicas, existem muitos argumentos que a gente pode dialogar e pensar sobre a figura de Cristo, sobre o seu papel na Terra, e isso nos ajuda a criar pontes, sem julgamentos, né? Eu acho que isso é uma coisa difícil, assim, eu acho que pega muito, quando a gente fala de evangelismo, muitas pessoas pensam como se fosse uma imposição, eu estou impondo de forma pesada e opressora sobre o outro a minha opinião. Nem Jesus fez isso. Jesus, sendo Filho de Deus, ele dialogou, ele conversou, ele, né, mostrou ali o que ele tinha para oferecer. Algumas pessoas aceitavam, outras não, e Jesus ele continuava pregando e vivendo o Evangelho. A gente vai falar mais sobre como que Jesus fazia isso na prática ao longo aqui da live, mas é importante a gente ter esse mesmo coração de Cristo, né? Uma sinceridade mesmo, de amar o próximo, independente de quem ele seja, qual religião ele siga, o que ele faça, né? De fato, vamos amar, vamos dialogar, vamos conversar, não vamos considerar melhor ou pior, não vamos considerar que alguém que está indo para o inferno já está julgado. A gente não sabe o que Deus está fazendo na vida de cada um de nós, inclusive na nossa própria, e requer de nós muita humildade e também muita vulnerabilidade para deixar que o Espírito Santo trabalhe por meio de nós e assim toque a vida de outras pessoas, para que outras pessoas venham a ter fé nesse Cristo que a gente acredita, que a gente prega e que a gente tem, né, a plena certeza de que é sim o Filho de Deus e o grande Redentor da humanidade. Então, enfim, queria fazer só esse parênteses aqui para a gente continuar falando sobre evangelismo, né? Vamos voltar aqui para os slides, né, rapidamente, que eu quero falar para vocês, quando a gente fala de evangelismo, existem várias formas de evangelizar. E geralmente a gente coloca essas formas de evangelismo como uma forma, como se o evangelismo fosse isso, fosse simplesmente a prática do evangelismo em si. Talvez ficou meio confuso, não sei se eu me fiz muito claro aqui agora, mas deixa eu mostrar. Por exemplo, tem esse tipo de evangelismo aqui nessa foto, que é o evangelismo onde a gente está vendo um cara abrindo a Bíblia e estudando a Bíblia com outra pessoa. Essa é uma forma de evangelismo da qual eu acredito que é muito eficiente, da qual que eu mais gosto de praticar, é o estudo bíblico. Por quê? Porque quando a gente fala de evangelismo, a gente está falando de apresentar o evangelho para as pessoas.
E muitas vezes, o que a gente chama de evangelismo, a gente não está evangelizando, a gente não está apresentando o evangelho. Nós podemos estar ali oferecendo cura, podemos estar ali oferecendo algum acalento, um acolhimento ali para a pessoa, nós podemos estar encorajando a pessoa, mas não necessariamente nós estamos apresentando o evangelho na sua completude, ajudando a pessoa a entender, né, essa fé racional, essa fé que emana assim de um convencimento que vem do próprio Espírito e da palavra de Deus. Então é importante a gente pensar, cara, evangelismo é uma coisa que de fato nos leva a mostrar o evangelho para as pessoas. E o que a gente faz, várias outras práticas de evangelismo, eu chamo de pré-evangelismo. Nós estamos ali encorajando, amando, acolhendo, orando pelas pessoas, mas não necessariamente estamos ajudando a pessoa a ter uma fé racional, entendendo o Evangelho de Cristo. Então, são questões que a gente vai trabalhando aqui na live, mas é por isso que eu quero trazer assim, problematizar algumas coisas, para ajudar a gente a pensar, para ajudar a gente a desenvolver, né, certas questões. Por exemplo, outra forma de evangelismo é essas conversas pessoais que a gente tem com as pessoas. Às vezes nessas conversas a gente fala do nosso testemunho, a gente fala da nossa vida, a gente fala como que Deus mudou a gente, como que a gente era de um jeito e começou a viver de outra forma. Então, a partir dessas conversas pessoais e do nosso testemunho de vida, a maneira como a gente se comporta no trabalho, se comporta com a família, às vezes a gente evangeliza muito mais porque estamos mostrando o evangelho do que simplesmente abraçando alguém, né? Tem aqueles evangelismos da plaquinha, né? Abraço grátis, a gente vai lá, abraça a pessoa. Não estou falando que isso é ruim ou errado, mas eu estou dizendo que é muito mais profundo quando a gente apresenta o evangelho de forma clara, concreta, né? Onde a pessoa pode visualizar, sentir, entender o que é seguir a Cristo. Então, existem várias outras formas. Por exemplo, deixa eu ver aqui outra forma, que é esse evangelismo de rua, né? Esse evangelismo onde as pessoas vão lá e abordam uns aos outros, né? De fato ali fazem eventos evangelísticos. Eventos evangelísticos podem ser dos mais diversos. Pode ser um retiro, pode ser um culto especial, pode ser um evento específico na igreja ou fora dela, na casa de alguém. Pode ser esses evangelismos de rua, né? Que tem as plaquinhas, que tem alguma ação ali que as pessoas fazem, que envolve teatro, dança, música, artes no geral. Isso sim é também uma forma de evangelismo. Nem sempre a gente praticando esses eventos evangelísticos, nós estamos evangelizando. Muitas vezes a gente está ali fazendo inúmeras coisas, né? Que a pessoa vai se atinar ali para o Espírito, vai se atinar ali para algo que Deus quer falar com ela. E às vezes isso sim conquista vários corações. Tem muitas pessoas que talvez se você já chama logo para estudar a Bíblia, ou para falar do testemunho, querer conhecer a Deus, entregar a sua vida a Deus, muitas pessoas talvez falam, não quero. Mas se você faz um evento, envolve dança, teatro, música, abraço, comida, né, um retiro, algo assim, um evento especial, um culto especial, às vezes a pessoa ela vai e nesse evento ela vai se abrindo mais para conhecer o evangelho, e aí é onde entra, né, o estudo, onde entra outras formas de evangelismo, onde a gente vai apresentando o evangelho. Novamente, nenhuma forma é melhor ou pior, mas elas vão ali se complementando, né, de fato, para que a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas. Existem outras formas de evangelismo, por exemplo, o evangelismo nas redes sociais, né? Uma coisa que eu tenho feito aqui, né, no meu canal, no Instagram, no TikTok, enfim, eu tenho feito, e é uma coisa que eu tenho lutado muito, assim, porque eu tenho visto pessoas curtindo, gostando, querendo saber mais. Ao mesmo tempo eu vejo que eu só tenho falado com cristãos. E isso para mim é um pouco esquisito. Na verdade, o meu assunto é para cristãos, né? Mas eu espero que pessoas não cristãs possam se deparar com o meu conteúdo e serem instigadas por esse conteúdo e quererem saber mais de Deus. É uma forma de evangelizar. Outras formas de evangelizar, grupos de apoio, né? Tem muitas igrejas que fazem grupos de apoio, por exemplo, da aula sobre casamento, e pessoas cristãs e não cristãs, independente de denominações, participam ali daquele grupo de apoio para ajudar casamentos. É como se fosse um aconselhamento matrimonial ali que acontece, né? Isso é muito legal.
grupos de apoio para alcoólicos anônimos, grupos de apoio para pessoas que têm vícios, né, específicos na pornografia, vícios de cigarro ou álcool, outras questões. E aí a igreja, né, se envolve ali com essas pessoas de fato para auxiliá-las nesse processo. Então isso é legal, esses grupos de apoio é uma maneira de evangelizar também super interessante. Outra maneira também são as ações de caridade, pessoas que fazem sopão, fazem ali, né, entrega de cesta básica, vão para lugares onde tem pessoas em situação de vulnerabilidade social e vão lá e ajudam, então mostrando o evangelho ali por meio disso. Tem várias maneiras, pessoas que vão para hospitais, que vão para orfanatos, vão para as prisões. Tem esses ministérios, a gente vê isso na Bíblia também, quanto que é importante evangelizar esses locais, trazer a esperança de Cristo para pessoas que perderam a esperança, que não tem mais o brio ali, né? O propósito de vida. E aí você chega e fala de Jesus, né? Cara, isso é muito poderoso, esses ministérios são muito poderosos, né? Então, cada uma dessas coisas, elas têm ali, deixa eu ver, eu até botei mais fotinhos aqui, ó, deixa eu ver. Ó, essa aqui é uma fotinho, por exemplo, da galera na rua. Eu já fiz muito isso aqui mesmo, chegar na rua, colocar ali a plaquinha, né? Eu acho maravilhoso, isso aqui encoraja a pessoa, né? Tá lembrando, um lembrete, foi por você que Jesus morreu. Nós estamos anunciando ali a mensagem do evangelho? Também estamos, mas a gente vai ver aqui que não é só isso, é mais profundo do que isso, apresentar o evangelho para alguém. Por exemplo, vamos lá, outra coisa aqui, o pessoal orando, né? Isso é muito comum, o pessoal sai para evangelizar, ora pela pessoa, encoraja ela ali. Isso é muito legal também. Deixa eu ver se tem mais algum. Ok, vamos deixar esse slide aqui já preparado. Daqui a pouco a gente volta nele. Mas existem algumas armadilhas quando a gente vai dizendo, né, que o evangelismo equivale às práticas de evangelismo. Por exemplo, se você fala, evangelismo é só estudar a Bíblia com as pessoas. Qual que é o perigo do evangelismo do estudo bíblico apenas, né? A gente, de certa maneira, coloca tanta pressão e, ao mesmo tempo, tanta expectativa naquele estudo bíblico, que muitas vezes o estudo bíblico ele não é para que a pessoa conheça a verdade de Cristo e se arrependa e mude de vida, né? A gente vê que esse evangelismo, né, na verdade, é para a pessoa conhecer mais a minha igreja, saber as minhas doutrinas, ver se a pessoa quer seguir aquilo que eu professo. Então a gente tem menos preocupação de mostrar o evangelho de verdade e de ajudar a pessoa a viver o evangelho. Muitas vezes a armadilha do evangelismo do estudo bíblico é uma armadilha sutil, mas que às vezes a gente coloca a instituição na frente. E isso acontece de várias maneiras. Por exemplo, muitos eventos evangelísticos que a gente faz, muitas vezes pode ter uma segunda intenção, algo ali, né? Uma armadilha que esses eventos têm, que é o quê? Vou fazer isso para ganhar dinheiro. Vou fazer um culto especial, vou fazer uma festa junina, né? Ou julina, né? Agora, para a gente arrecadar. Vou fazer um evento aqui, assim, assado, justamente só para isso, né? Para pegar essas coisas. Mesma coisa, assim, evangelismo de mídias sociais. Qual que é a armadilha do evangelismo das mídias sociais? É você fazer isso não porque você quer transmitir a palavra de Deus para as pessoas, é você fazer isso porque você quer dinheiro, você quer fama, você quer ego, né? Você quer alimentar ali o seu ego, e aí isso tudo é perigoso. Outra armadilha, essas ações de caridade, né? Quando a gente ajuda alguém querendo converter a pessoa, né? Meio que uma segunda intenção assim, né? Para a pessoa se entregar a Cristo, se batizar, a gente não está ajudando de fato. Jesus, ele ajudava por ajudar. Ele amava por amar. Se a pessoa ia voltar e agradecer, ia seguir a ele ou não, era outros 500. E muitas vezes a grande armadilha de fazer ações de caridade e falar que são ações de evangelismo é que a gente está fazendo ação de caridade com a segunda intenção de batizar alguém, de trazer alguém para a igreja. Sendo que não, nós devemos ajudar o próximo para ajudar o próximo e pronto. Isso é uma disciplina, isso é um princípio, uma virtude cristã, a virtude da generosidade, da benevolência, da misericórdia pelo outro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se o outro vai aceitar Cristo, é outros 500. Então são questões interessantes. Outra coisa também, até mesmo esses ministérios que vão para hospitais, prisões, orfanatos, qual que é a armadilha dessas práticas de evangelismo? É que muitas vezes as pessoas vão para tirar foto,
para mostrar que está indo, para colocar nas redes sociais que faz algo voluntário. E aí o propósito não é apresentar o evangelho, o propósito é o quê? É se parecer legal na fita, é mostrar no Instagram, fazer seus stories e dizer que é um bom cristão, entre aspas, né? Outra coisa também que, enfim, são várias armadilhas, né? Cada uma delas, de fato, tem armadilhas ali intrínsecas ali. E se a gente fala, não, evangelismo é só isso, é só aquilo outro, a gente acaba, né, tendo segundas intenções, é perigoso. A gente precisa sondar o nosso coração, o porquê que eu estou evangelizando. Por isso que é legal a gente ter uma visão ampla de várias práticas de evangelismo que a gente pode fazer. Que evangelismo, né, de fato, é apresentar o evangelho para a pessoa, é ajudar a pessoa a sair de um estado da vida dela e se entregar e viver uma vida como cristão, uma vida de arrependimento, uma vida que está ali seguindo a Deus, e que isso pode ser feito de diferentes maneiras. Pode ser feito com qualquer pessoa na face da terra, seja pobre, rico, né, famoso ou não. E de fato, né, quando a gente vai entendendo, estudando sobre o evangelismo, isso vai purificando também o nosso coração, entendendo que cada pessoa é uma pessoa, cada prática de evangelismo tem seu papel, cada maneira que Jesus evangelizava também a gente pode aplicar na vida uns dos outros, e isso vai ajudando a gente a purificar e não cair nessas armadilhas que geralmente se encontram nessas práticas de evangelismo. Nós precisamos purificar sempre o nosso coração, buscando o evangelismo sincero, né? Então, para a gente purificar essa nossa motivação para o evangelismo, é importante a gente entender primeiro e fazer a pergunta: o que é o evangelho? E aqui eu quero te pedir a sua atenção para que a gente possa caminhar rapidamente aqui numa linha teológica, de pensamento teológico. Talvez seja um pouco difícil para você entender, mas eu vou dar aqui o meu melhor para que você possa compreender um pouquinho sobre o que é o evangelho. A gente está falando de evangelismo, de apresentar o evangelho e tal, mas o que é o evangelho? Eu espero que você tenha colocado aí nos comentários o que é o evangelho para você, como que você entende o evangelho. Coloca aqui nos comentários, caso você não tenha feito isso ainda, que vai ser muito legal para contribuir para essa nossa discussão. Voltando aqui para os slides, o evangelho, ele pode ser visto de duas formas principais, assim, dentro da cristandade. Existem vários estudos que tentam definir o que é o evangelho, né? Mas eu quero trazer aqui dois autores que eu admiro demais, não acho que eles são excludentes e eu acho que eles se casam de uma maneira muito interessante. Quando eu falo evangelho integrado à vida, eu estou trazendo muito o pensamento desses dois autores. Primeiro, Timothy Keller. Timothy Keller, ele fala que o evangelho, ele é a obra redentora de Cristo na cruz. O evangelho, ele se traduz na figura de Cristo. O evangelho conhecer o evangelho é conhecer Cristo, é reconhecer o nosso pecado, quanto o nosso pecado machucou, né, a Deus e de certa maneira pregou Cristo na cruz também. E a partir desse reconhecimento, nós nos arrependemos e fazemos de Jesus nosso Senhor. De fato, Keller, ele traz que o evangelho, ele é esse processo, né, de Cristo na cruz e como que nós nos relacionamos com isso. Então, passamos por um processo ali também de arrependimento, né, de entrega, de rendição a Deus, assim como Cristo também passou na vida dele. Então, é importante a gente pensar que essa, para Keller, né, é a força motriz, né, do qual a gente deve ali buscar a Deus, né, buscar esse evangelho. E aqui é interessante, isso não é um pensamento só de Keller. Esse pensamento ele vem de vários pensadores, vários teólogos, e Keller ele populariza isso, né? Ele é um autor muito famoso e ele traz muito essa visão de que o evangelho ele tem diferentes características para cada um de nós. Porque para cada um de nós, se eu voltar aqui na imagem, ó, deixa eu até tirar aqui um pouquinho minha câmera só para vocês verem rapidinho. Cadê? Opa. Aqui. Tá vendo aqui, ó? Olha que interessante, espero que vocês estejam me ouvindo. Tá, a gente tem aqui o Jesus como rei, Jesus como nosso salvador e temos Jesus como nosso pastor, como nosso guia. Deixa eu voltar aqui a minha câmera. Isso aqui é importante porque ele fala, para cada um de nós a gente vai ter uma visão diferente do evangelho. Por quê? Porque para alguns de nós vemos Jesus como esse rei
esse Deus que me chama para batalhar, para lutar. Geralmente pessoas que nasceram na igreja, que têm esse fogo, que já estão ali envolvidos com o reino e tal, vão lá e vêm e se entregam para Deus, veem Jesus como esse rei. Eu me enxergo muito vendo Cristo como o meu rei, né? Eu gosto desse lance da missão, do chamado, me interajo com isso, de construção de igreja, de avanço do evangelho. Não, adoro, sou apaixonado por essa visão de Jesus Cristo como meu rei. Para outras pessoas, veem Jesus Cristo muito como o meu Salvador. E aqui é um ponto interessante da gente pensar, né? Muitas pessoas passaram por grandes dificuldades na vida, passaram por questões que foram machucadas mesmo, né? O próprio pecado ali teve consequências graves na vida da pessoa. E aí quando enxerga Jesus, quando vê o Evangelho, caraca, vê esse Jesus que tirou dela esse pecado. Então Jesus para essa pessoa vai ser uma pessoa, vai ser um Cristo, né, muito mais sofredor e ao mesmo tempo que o liberta do pecado. Geralmente pessoas assim são pessoas que gostam de pastorear, são pessoas que gostam de cuidar uns dos outros, que gostam da benevolência, né, que se envolvem porque enxergam que Cristo realmente os libertou. São pessoas muito fortes na oração, geralmente, né, porque se conectam muito com esse Jesus que as salvou. E o outro Jesus é o Jesus, né, que é esse pastor, esse guia. E é interessante a gente pensar nisso também, porque Jesus, né, para muitos de nós, estávamos perdidos. Muitas pessoas não tinham um propósito, não tinham uma razão de viver, não sabiam o que estavam fazendo na vida, e aí do nada se deparam com Cristo. E veem que Cristo não só dá um propósito, mas ele dá um passo a passo, ele se torna um guia para essa pessoa. E Jesus Cristo é esse sábio, esse mestre, esse pastor, essa pessoa que a direciona para a vida. E aí pessoas assim geralmente têm um grande desejo pelo estudo bíblico, por ensinar, por aprender também da palavra, por se envolver com diferentes ministérios e estar ali com as crianças. E são pessoas que isso mexe muito. E aí Keller ele fala que o evangelho ele é como se fosse esse diamante, ele é uma coisa só, Cristo é um só, ele não muda, o evangelho é isso. Porém, cada um de nós enxerga ali o evangelho de diferentes formas, e isso vai criando diferentes visões sobre o mesmo Cristo. E isso é bom. É a partir disso que a gente tem diferentes dons, diferentes talentos, diferentes ações na igreja, e isso vai fazendo com que o diamante como um todo seja ainda mais visível para as pessoas, né? Basicamente, essa visão de Keller, ele traz esses 3 exemplos, mas na verdade ele fala que existem várias visões de Cristo, várias visões que a gente pode estar se relacionando. Essa visão, por exemplo, aparece muito lá em Senhor dos Anéis. Se você é fã de Senhor dos Anéis, acho que se você acompanha minhas lives, você vê aqui que eu sou fã de Senhor dos Anéis, né? De fato, o Senhor dos Anéis, ele traz Jesus nessas 3 figuras. O Frodo, né? Que é aquele que carrega o anel, que tira o pecado do mundo, esse Jesus sofredor que me livrou do pecado. Você vê ali Jesus rei, como Aragorn, né? O rei que que vai para a batalha, que pega na espada, que corta ali, né, o pecado, que de fato vai junto e chama as pessoas a lutarem com ele, que é o Aragorn. E você vê o Jesus, que é esse mestre, esse sábio, esse guia que ilumina e direciona as nossas vidas na figura do Gandalf, né, do mago Gandalf, né? Então isso é uma coisa que vem, né, de diversos pensadores cristãos, né, essa ideia desse Jesus, né, que é representado na Bíblia, e cada um de nós vai se identificando com uma esfera ali desse mesmo Cristo, desse mesmo Evangelho. Keller ele traz isso, né? O Evangelho se resume em Cristo, né? E isso é basicamente o que ele fala. Outras pessoas, por exemplo, Dallas Willard, né? Outro cara maravilhoso que eu amo de paixão, esse cara aqui, velho. Esse cara aqui é sensacional. Dallas Willard, ele fala assim, olha, ele meio que inaugura, meio não, né? Ele inaugura basicamente essa teologia do reino, né? Ele é um dos grandes caras que estudam profundamente o que é o reino de Deus. E a visão de Dallas Willard sobre o evangelho não é algo que é excludente de Keller, mas eu acho que aprofunda ainda mais. Porque ele fala, olha, se o evangelho é Jesus Cristo, como que a gente explica para as pessoas o que é o evangelho no Antigo Testamento? Como que o judeu, cada pessoa que teve ali um contato com Deus,
como que ele entende quem era o Messias. A ideia do Messias, né, ela já é trazida no Antigo Testamento, mas as pessoas entendem de fato os ensinamentos ali do reino de Deus e tudo mais, né, o que Cristo traz é de fato quando Jesus está aqui na Terra, que as pessoas entendem. E Dallas Willard, ele traz esse questionamento, ele fala como que era para as pessoas antes de Cristo, como que elas podiam viver o Evangelho, se o Evangelho estava em Cristo e poucas delas tinham conhecimento ou entendimento de que tal profecia, tal escritura e tal coisa realmente era relacionado a Cristo. Muitas coisas as pessoas vão percebendo quando Jesus chega e depois que Jesus vai embora, né? A gente vai descobrindo cada vez mais ao longo da história da cristandade mais e mais desenvolvimento ali sobre quem era Jesus e como que o Antigo Testamento revela Jesus. E aí Dallas Willard ele vai falando sobre muitas questões também sobre o fim dos tempos e sobre os próprios ensinamentos de Jesus. Ele fala, olha, Jesus, ele chegou aqui trazendo as boas novas do reino de Deus. E tem várias escrituras que falam que Jesus andava pelos lugares anunciando o reino de Deus. O que é o Evangelho? O que é para Jesus o Evangelho? É o reino de Deus. O que Pedro fala ali em Atos 2, né? Ele fala para as pessoas se arrependerem e tal, né? E aí, né, se batizarem, se arrependerem, e o reino de Deus ele vem, a mensagem do reino está muito forte ali no Pentecostes e continua forte o tempo todo. O casamento, né, lá no Apocalipse, o casamento entre a igreja e Cristo, né, equivale a essa junção do novo céu e da nova terra, o reino de Deus, né, de fato vindo ao mundo, a nova Jerusalém, transformando todas as coisas. Então Dallas Willard ele traz muito esse pensamento de que o Evangelho, a Boa Nova, é o próprio reino de Deus. E isso não anula Jesus Cristo e não anula a obra redentora de Jesus. Muito pelo contrário, contextualiza a obra de Cristo em prol da gente o quê? Conhecer e viver o reino de Deus. Cara, isso é maravilhoso, isso é muito louco. E ele fala muito, né, que o reino de Deus, ele é tanto esse reino celestial que descerá à terra, essa nova Jerusalém que descerá à terra, nessa imagem aqui que eu trouxe para vocês. Ele fala que o reino de Deus, ao mesmo tempo que ele vem, né, e ele já está aqui, né, então tem várias questões sobre o reino de Deus, e ele fala o quanto que a criação, né, já representa, faz parte do reino de Deus. Deus criou a criação, faz parte dele, está manchada pelo pecado, porém o reino de Deus, né, no fim dos tempos, tudo vai ser transformado, redimido, restaurado, e isso não anula também as pessoas, né? Deixa eu tirar aqui a minha imagem de novo, e isso não anula também as pessoas, né? E o trabalho missional, o trabalho do avanço do Evangelho, o trabalho de falar para as pessoas sobre o reino de Deus, tudo isso está conectado. Então isso é muito interessante da gente pensar. E aqui, né, é importante a gente pensar também uma coisa que Dallas Willard ele fala que eu acho assim sensacional. A própria palavra evangelho, né, ela é uma palavra grego-romana. Ela já existia até antes da Grécia. E aqui deixa eu voltar para vocês que aqui é um conteúdo mais aprofundado, mas eu acho que é bacana a gente trazer. Espero que vocês estejam gostando, galera. Essa live aqui tá pesadíssima, mas espero que vocês estejam gostando e refletindo junto comigo. Vamos lá, né? Vamos comigo. Não esquece, por favor, viu, gente? Deixar o seu like, por favor, se inscrever aqui no canal, isso é importantíssimo. Mas enfim, vamos lá. Uma coisa que ele fala, né? A palavra evangelho é uma palavra grego-romana. E isso é interessante da gente perceber que essa palavra ela já era utilizada muito tempo antes. Porém, ela foi, né, como é que eu posso dizer? Popularizada por Alexandre o Grande. Desde Alexandre o Grande em seguida, cada novo rei que se existia, cada novo César que tinha lá em Roma, ele falava o evangelho de César, o evangelho de Alexandre, ou seja, as boas novas. O evangelho, ele anunciava um novo rei e um novo reino. Essa era a ideia de evangelho, né? Evangelho, eu não sei como fala no latim ali, mas essa era a ideia da palavra evangelho, que significava. Então todo novo César, todo novo imperador, comandante, ele falava, olha, esse é o evangelho de tal pessoa. Basicamente, isso aqui significa que tem um novo rei e um novo reino na terra. Então é isso que vai acontecer, né? Que tem aqui acontecendo. E aí, do nada, entre aspas, chega Mateus, Marcos, Lucas e João falando, olha, esse é o evangelho de Jesus Cristo.
é o evangelho, a boa nova de um novo rei, que é Jesus, e um novo reino, que é o reino de Deus. Então, quando eles começam a trazer o evangelho de Jesus, né, o evangelho ali, a boa nova de Cristo, eles estão, de certa maneira, trazendo um pensamento contracultural. E, de certa maneira, também valorizando cada vez mais o reino de Deus. Falando, olha, existe um novo rei e um novo reino. A ideia de reino é muito forte quando você pensa até na origem da palavra evangelho. Então você vai desenvolvendo esse pensamento, Dallas Willard, ele é sensacional nisso, e aí você vai vendo o quanto que isso vai pegando muitas coisas do pensamento do que a gente acredita ser o evangelho. Por que é importante a gente enxergar o evangelho não somente como Cristo, mas também como o seu reino? Porque se a gente fala, o evangelho é só Cristo, é conhecer a Cristo, a gente chega para alguém, a gente ora pela pessoa, a gente mostra ali, né, encoraja a pessoa, dá um abraço na pessoa e a gente, eu estou aqui apresentando o evangelho. Quando a gente entende o evangelho também como o reino de Deus, a gente precisa entender que nós somos chamados a mostrar para a pessoa o que é o reino de Deus e como viver esse reino. Não só como ser filho de Deus, mas como ser súdito de Deus. Se a gente evangeliza falando apenas da obra redentora de Cristo, vira, de certa maneira, um cristianismo muito pessoal, muito individual. E a gente vê isso acontecendo muito hoje na sociedade. É só entre eu e Jesus, é o que Deus fez por mim, é o que Jesus fez por mim na cruz. E, de certa maneira, se a gente fala que o evangelizar, né, é falar apenas da obra redentora de Cristo, e aqui eu sei que Keller ele fala várias coisinhas que ele não está resumindo. Enfim, Keller ele é contra essa ideia também, de que o evangelismo, de que o evangelho é só Cristo e que a pessoa não precisa mudar e que é algo individual. Eu sei que Keller ele dialoga muito sobre essa questão, porém, quando a gente vai para a prática do dia a dia, a gente vê isso sendo realizado por muitas pessoas, igrejas e cristãos no geral, a gente vê que, querendo ou não, a mensagem que é passada olha, você só precisa aceitar Jesus. Você só precisa reconhecer Ele como seu Salvador. Você só precisa entender que Ele é seu Pai e que Ele te ama. Querendo ou não, nós estamos evangelizando? Estamos. Estamos apresentando o Evangelho para a pessoa? Estamos. Porém, quando você entende que o Evangelho também é ser súdito de um rei e parte do reino de Deus, isso muda completamente o evangelismo. Porque a gente entende que o evangelismo não é só entre a pessoa e Jesus Cristo e a obra redentora, mas a gente entende que o evangelho é viver de acordo com o que o rei pede para viver. É viver uma vida não hipócrita, é viver uma vida real, sincera, pregando e vivendo o evangelho de verdade. É vivendo de acordo com o que aquele rei pediu. É vivendo dentro do seu reino, que envolve o relacionamento com o outro, o relacionamento com a criação e o relacionamento com Deus. Isso aqui são os 3 tripés do reino de Deus que formam, né, o que a Bíblia chama de Shalom, que é muito importante a gente entender. Então, quando a gente fala, não, vamos evangelizar alguém, entenda que não é só trazer ali a mensagem da cruz para a pessoa. É mais profundo do que isso. É ajudar a pessoa a entender o seu papel no reino de Deus e como isso modifica suas ações com o outro, suas ações com a criação e suas ações no mundo, né, com Deus, né, na verdade, né, essas três pilares. Gente, isso é muito interessante. Se você quer saber mais sobre o reino de Deus, eu tenho um curso lá na Udemy falando somente sobre o reino de Deus. Eu vou destrinchando várias coisas, como que isso pode ajudar você e eu a entender mais essa teologia do reino. É muito legal. Se você quiser dar uma olhada, o link vai estar aqui na descrição. Mas enfim, vamos continuar. Quando a gente fala do evangelho, de evangelizar, a gente precisa entender que são essas duas coisas. E cada forma de evangelismo vai ter ali algo que vai ficar mais evidente. Ora, é o evangelho ali de Jesus, a obra redentora dele. Ora, é de fato esse ensino e esse levantar a pessoa de fato para uma mudança real na vida dela diante do rei que ela agora entregou a vida, entende?
Gente, é muito profundo a gente pensar o evangelismo nessa ótica, nessa dinâmica. Novamente, Dallas Willard não contradiz Keller, Keller não contradiz Dallas Willard. Eles juntos, assim, tornam o evangelho, o entendimento do evangelho tão rico e faz com que o nosso evangelismo seja muito, muito mais profundo do que a gente imagina. A gente consegue entender os momentos que a pessoa está passando, o que ela está vivendo, consegue aplicar práticas diferentes de evangelismo com o intuito de apresentar o evangelho, que perpassa por entender quem é Cristo, perpassa por entender o seu reino, perpassa por entender a obra redentora dele. É um conjunto inteiro e assim seremos verdadeiros discípulos de Jesus, né? Várias questões aí. Meus queridos, espero que vocês estejam gostando. Quero trazer só mais alguns pontos para a gente finalizar isso aqui, que é importantíssimo. Primeiro, deixa eu voltar aqui para os slides. Eu vou ler 3 escrituras para vocês, tá bom? Rapidamente, vamos lá. Ó, primeira, Mateus 28, 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Galera, isso aqui é interessante. Evangelismo, ele é um chamado para todos nós. Nós somos chamados a fazer discípulos, a apresentar esse evangelho para as pessoas. E não só fazer discípulos, mas ajudando eles a amadurecer no caminho. Né? Eu acho muito legal práticas de evangelismo de rua, que a gente ora, que a gente fala com as pessoas, encoraja. Mas, irmãos, a gente precisa entender que a gente precisa ajudar as pessoas a amadurecer. E eu sei que um vai plantar, outro vai regar, cada um de nós vai ter um papel, né, que vai ser usado por Deus nesse processo. Mas o nosso coração deve ser sempre, olha, se eu vou dar um abraço em alguém, eu vou tentar pegar o número de telefone dessa pessoa. Eu vou tentar manter contato com ela, eu vou orar por essa pessoa, eu vou perguntar o nome dela. E eu vou me envolver com essa pessoa. Eu não só vou fazer uma ação pontual, eu quero dar continuidade. Se alguma pessoa vem à minha igreja, eu estou estudando a Bíblia com ela, estou mostrando ali a palavra de Deus, e a pessoa se batiza, se converte, eu não vou deixar essa pessoa de fora. Eu vou buscar essa pessoa, eu vou continuar ajudando ela a amadurecer. Todos os discípulos, isso não é um chamado de um ou de outro. Todos nós, não é só o pastor. Não é só o pastor também não. Todos nós somos chamados a evangelizar. Todos nós. E é importante a gente ver outra escritura que fala o seguinte, ó. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre o dom do evangelismo. Alguns de nós, sim, vai ter mais disposição, mais facilidade para evangelizar. E tudo bem, isso é um dom que Deus nos deu. Isso não faz com que quem não tem o dom aponte o dedo e fale, olha, você vai lá evangelizar e eu vou ficar aqui. Não, todos nós somos chamados a evangelizar. E alguns de nós vão ter o dom de fazer isso. Vai ter ideias, vai chegar no local, já está pensando como falar de Deus, está ouvindo essa live aqui, a cabeça já está borbulhando de maneiras que pode ali evangelizar pessoas. Alguns de nós vai ter esse dom e tudo bem. E é importante a gente ver, nenhum dom é mais importante do que o outro. A Bíblia deixa isso claro em vários lugares. Ele fala, todo o dom tem o fim de quê? Preparar os santos para a boa obra e, né, para a edificação do corpo de Cristo. Cada um tem seu papel, cada um é importante, né, e cada um vai desempenhar ali uma função. Aquele que tem um dom de evangelismo vai encorajar a igreja, impulsionar a igreja para mostrar o evangelho para as pessoas, vai pensar em ações evangelísticas e tudo mais, e toda a comunidade vai se juntar nesse mesmo coração e união para trazer o evangelho para as pessoas. O fato da gente ter dom de evangelismo é muito legal também, porque a gente pode olhar, né? Eu acredito que esse não é meu dom, eu me identifico mais com o dom do pastoreio, mas é legal quando a gente vê irmãos, cara, que entram num ônibus, já sentando no lugar que ele sabe que vai compartilhar a palavra com alguém, sabe? Que anda, vai para o trabalho, levando ali um cartão, um bombom, alguma coisa para repartir com alguém, porque já vai puxar assunto para falar de Cristo. Cara, é muito legal você ver pessoas que têm esse dom e se animam
de falar de Deus para as pessoas. Isso é muito legal. Tem algumas perguntas, caso você não saiba se esse é seu dom ou não, vou fazer 3 perguntas aqui que podem te ajudar a identificar se você tem esse dom ou não. Primeiro, você sente que aparecem oportunidades para você falar de Cristo no seu dia a dia? Por exemplo, você chega em casa e você fala, poxa, eu podia ter falado de Jesus para aquela pessoa, para aquela outra. Outra pergunta, quando você evangeliza, as palavras fluem? Você sente facilidade em falar de Cristo, em comunicar sobre Jesus para as pessoas? Terceiro, as pessoas ficam interessadas quando você está falando de Jesus? Isso também é legal. Se você respondeu sim para essas perguntas, talvez você tenha o dom do evangelismo, talvez valha a pena você investir nesse dom e aprender maneiras de evangelizar e de apresentar o evangelho para a pessoa. Isso é muito bacana. Vamos ler outra escritura aqui para a gente finalizar. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Bebeu uma aguinha aqui. É interessantíssimo a gente ver como que Jesus evangelizava. Jesus, ele evangelizava focando nas necessidades. E isso é importante você pensar. Caio, você falou inúmeras formas de evangelismo. O que eu faço? Foque nas necessidades. Cada cidade que Jesus ia, ele praticava uma forma de apresentar o evangelho. Para os judeus ali, muitas vezes ele ia nas sinagogas e praticava o evangelismo por meio do estudo bíblico, mostrando a verdade por meio da palavra de Deus. Às vezes Jesus ele ia para a cidade e ele ia andando, e ele ia ali falando das boas novas do seu reino, curando as pessoas, ajudando, auxiliando ali os necessitados. Às vezes ele chegava e tinha lá o tanque de Betesda. Às vezes ele chegava e tinha lá os mestres da lei. Qual que é a necessidade dos lugares que você está passando? Você deve atrelar sua forma de evangelismo a essas necessidades. E não significa que você não vai fazer ações de evangelismo na rua e coisas assim. Você pode até fazer, até te encorajo a fazer, até para você entender qual forma você tem mais facilidade de evangelizar, que tem muito disso também, né? Cada um de nós tem dons e talentos diferentes e às vezes a gente se identifica mais com uma forma de evangelismo do que outra. Então é legal a gente fazer várias formas de evangelismo até a gente ir se encontrando. Mas o aconselhamento inicial é: pense nas necessidades, aonde você está indo, o que tem. Tem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, talvez você pode evangelizar por meio de ações de caridade. Tem muitas pessoas onde você mora ali, que é perto de um presídio, é perto ali de alguns hospitais, alguém na sua família está com câncer e você está indo muito para o hospital convivendo com câncer, porque são várias coisas que você pode fazer para evangelizar. Você está na faculdade, você está ali no ambiente universitário, na sua escola, é um ambiente de estudo, é um ambiente acadêmico, você pode evangelizar por meio do estudo bíblico, você pode fazer várias formas de evangelismo, entendendo que vai de acordo com a necessidade, você vai andando, assim como Jesus, ele ia passando e ia anunciando, ia pregando, ia fazendo. Jesus, ele estava ali o tempo todo atento para as necessidades. E ele fala, olha, ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Acho que esse é o coração do evangelismo, ele nasce disso aqui. Nasce da gente ver, deixa eu trazer aqui a câmera mais perto para mim, nasce da gente ver e entender que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas precisam de Deus na vida delas, que somente Deus pode suprir não só o vazio, mas pode dar um propósito para a vida delas. Se você está sensível ao Espírito Santo, eu te garanto que você vai pensar em N maneiras de apresentar o Evangelho. Se você pensa que evangelizar é só convidar para a minha igreja, você está com uma visão fechada do Evangelho. Se você pensa que evangelizar é só orar por alguém, está tudo bem ali, a pessoa orei por naquele momento foi, você precisa abrir também a sua visão. Se você pensa que evangelizar é só falar profundamente do Evangelho com as pessoas, você perde pessoas que às vezes estão num passo atrás, ainda estão pensando se querem ou não conhecer a Cristo. Então a gente precisa ampliar, entender que o Evangelho ele é rico,
E cada pessoa é cada pessoa, e que se Deus colocou a gente no nosso trabalho, na nossa escola, independente de onde a gente esteja, se Deus colocou a gente ali, tem um propósito profundo que a gente deve fazer. Então, como que você pode melhorar o seu evangelismo? Né? E aqui, encerrando tudo que a gente está falando, né? Primeiramente, integre o evangelismo na sua vida. Esse é o nosso lema, né? O evangelho integrado à vida diária. Se você entende o evangelho, se você entende a riqueza do evangelho, você vai buscando evangelizar no seu dia a dia, buscando evangelizar nas oportunidades que aparecem, olhando para o outro, tendo compaixão do outro, e isso ajuda muito. Outra coisa, né, que eu posso te encorajar é o poder do evangelismo de bairro, aquele evangelismo de rua, com o seu vizinho. Onde você mora, os lugares que você frequenta, geralmente são os melhores lugares para evangelizar. Especialmente porque você pode acompanhar as pessoas. Você conhece o seu vizinho, você conhece as pessoas que moram na sua rua, você conhece quem frequenta ali a padaria do seu bairro. Você pode continuar evangelizando. Você pode plantar uma semente num dia, encorajar a pessoa no outro, orar com a pessoa no outro, estudar a Bíblia no outro, e aí você vai desenvolvendo a fé ali no coração daquela pessoa. É muito legal você pensar em evangelismos de bairro, evangelismos locais, com pessoas que você conhece dentro da sua própria família. Nossa, gente, tem muitas oportunidades que a gente pode evangelizar. Outra coisa também que eu te encorajo, ore e medite, né, sobre o evangelismo. Às vezes você tem dificuldade de enxergar todas essas coisas. Ore para Deus. Deus, traga sensibilidade ao meu coração, traga coragem para a minha vida, para eu poder chegar em alguém, poder falar. Deus, me ajude a desenvolver a minha fé a tal ponto que eu consiga viver essa vida integrada. Ore por isso, medite sobre essas escrituras, esses conceitos que a gente está falando. Isso vai te ajudar demais. Outra coisa, né, que eu quero ir aqui, enfim, última coisa mesmo, gente, de verdade. Eu sei que eu estou me delongando aqui, é porque esse assunto ele queima assim no coração, sabe? Mas é sério, gente, pensa nisso. É um privilégio para a gente falar sobre o reino de Deus, falar da obra redentora de Cristo para as pessoas. Deus confiou essa missão para a gente. E isso é muito honrável. A gente vê no Antigo Testamento, apenas alguns poucos tinham o privilégio de poder falar a palavra de Deus para o povo. Cara, hoje a gente pode, a gente não tem mais o véu que nos distancia, esse véu foi rasgado, a gente tem o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de nós. É muito poderoso a gente evangelizar o próximo, vale muito a pena, isso transforma a nossa própria vida, mexe com muitas coisas dentro de nós e nos faz sim ser mais sensíveis à palavra de Deus, nos faz ter uma vida melhor, e não tem nada mais legal do que você ver alguém crescendo com Deus, tomando decisões, se entregando para Ele e realmente mudando da água para o vinho, realmente se arrependendo dos seus pecados, vivendo uma vida sincera com Deus. Não tem nada melhor do que isso. Então eu quero te encorajar nesses pensamentos. Me diga aí o que você achou. Eu sei que aqui a gente só está passando a ponta do iceberg, tem muita coisa que a gente pode falar sobre evangelismo. Eu espero que você tenha gostado dessa live. Coloque nos comentários seus pensamentos, seus questionamentos, né? O que você mais gostou ou não gostou, o que você concorda, o que você discorda. Vamos dialogar juntos, vamos crescer juntos no conhecimento da palavra. Eu espero muito que você tenha sido abençoado por esse conteúdo. Não se esqueça de compartilhar com as pessoas, por favor. Não se esqueça de se inscrever no canal, por favor, também ativando o sininho, para não perder nenhuma notificação aqui. Também, se você quiser me seguir no meu Instagram, Caio César FC, lá eu tento mostrar como que eu vivo essa vida integrada com o Evangelho. Enfim, meus amigos, eu espero de verdade que vocês tenham sido edificados e a gente se vê na próxima. Semana que vem tem mais e até mais. Valeu!